Os principais momentos entre os julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. Plenárias está começando. Em foco, as sessões dos dias 18 e 19 de setembro de 2013. Karina, embora tenhamos diversas decisões importantes, inclusive com repercussão geral no plenário do Supremo Tribunal Federal, mas acho que de longe o que mais chama a atenção é exatamente a finalização do julgamento dos agravos regimentais nos embargos infringentes na ação penal 470. Exatamente, essa era a grande expectativa da semana com o voto do ministro Celso de Mello, que acabou colocando uma pá de cal, vamos dizer assim, colocando um ponto final na discussão sobre o cabimento ou não desses embargos infringentes na forma como prevista no artigo 333, inciso 1 do Regimento Interno da Suprema Corte. Já há 2 semanas, esse julgamento vem se prolongando no sentido de que metade dos ministros entendiam que eles eram cabíveis, sim, e que a Lei 8.038 de 1990 não teria revogado o regimento interno e que, portanto, eram cabíveis esses embargos quando, em relação àqueles crimes pelos quais os condenados tiveram apenas pelo menos 4 votos pela absolvição, seria a possibilidade de rediscutir naquele crime específico em que ele teve essa votação por maioria, o caso novamente no plenário do Supremo Tribunal Federal. E a outra corrente que se formou foi no sentido de que essa Lei 8.038, confeccionada pelo Congresso Nacional, ao não dispor sobre a possibilidade de embargos infringentes, teria, sim, revogado tacitamente o regimento interno, daí a entender que eles não seriam cabíveis. E essa semana o ministro Celso de Mello proferiu o seu voto de uma forma como a gente pôde verificar ao longo de 2 horas da sua manifestação, do voto proferido na quarta-feira, que foi uma decisão bastante técnica, bastante fundamentada. O ministro Celso de Mello tentou, de todas as formas, rebater os argumentos que entendiam do contrário, de que os embargos infringentes não seriam cabíveis, e foi até a exposição de motivos dessa Lei 8.038, que é a lei que regulamenta, desde 1990, essas ações penais originárias aqui no Supremo e também no STJ. E quando ele faz a abordagem sobre a exposição de motivos dessa Lei 8.038, ele coloca que havia, sim, no texto originário, uma previsão para se extinguir os embargos infringentes, mas que essa proposta, vinda do Poder Executivo, não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Daí a reforçar o seu entendimento de que o cabimento dos embargos, na forma como disposta no regimento interno, está absolutamente incólume e deve ser oportunizada a todos aqueles condenados na ação penal 470 e que tiveram, pelo menos, 4 votos favoráveis à sua absolvição em cada um dos crimes que foram discutidos, que nós já pudemos observar. Foram 2 crimes, principalmente, crimes de lavagem de dinheiro e de formação de quadrilha. Vamos fatiar todos estes temas. Primeiro vamos rever a sessão plenária da quarta-feira, em que houve justamente a apresentação do voto do ministro Celso de Mello. A expectativa estava exatamente em relação ao voto do ministro, que acabou se manifestando, como já adiantou a Karina, inclusive, a favor da aceitação dos embargos infringentes. E, com isso, portanto, 12 réus da ação penal 470 podem recorrer quanto à condenação pelos crimes, vamos repetir, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A votação foi apertada 6-5. O ministro Celso de Mello justificou o voto por quase 2 horas. Ele destacou que teve mais tempo de aprofundar a decisão quanto aos agravos regimentais dos réus Delúbio Soares e Cristiano Paz. Julgamentos do Supremo Tribunal Federal, para que sejam imparciais, para que sejam isentos, para que sejam independentes, não podem expor-se a pressões externas, como aquelas resultantes do clamor popular e da pressão das multidões, sob pena de completa subversão do regime constitucional de direitos e garantias individuais e de aniquilação de inestimáveis prerrogativas essenciais que a ordem jurídica assegura a qualquer réu, mediante instauração em juízo do devido processo penal. A questão da legitimidade do Poder Judiciário
e do exercício independente da atividade jurisdicional foi bem analisada em brilhante artigo da lavra do eminente juiz federal, Dr. Paulo Mário Canabarro Neto, que examinou o tema da perspectiva das manifestações populares e da opinião pública, sustentando com razão que a legitimidade do Poder Judiciário não repousa na coincidência das decisões judiciais com a vontade de maiorias contingentes, mas na aplicação do direito sob critérios de correção jurídica conforme as regras do discurso racional. O ministro lembrou que na redação original da lei que regula a tramitação dos processos no STF e no STJ, de iniciativa da Presidência da República, havia a previsão da extinção dos embargos infringentes no âmbito do STF. Mas o texto foi rejeitado na Câmara dos Deputados e no Senado. Isso porque a possibilidade de embargos infringentes contra a decisão não unânime do plenário do Supremo Tribunal Federal, constitui importante canal, seja para a reafirmação, seja para a modificação do entendimento sobre temas constitucionais. Mas não para aí. Além dos demais temas para os quais esse recurso, que recurso? O de embargos infringentes, para os quais esse recurso é previsto. Um deles, condenações penais majoritárias proferidas no julgamento de ações penais originárias pelo Supremo Tribunal. Perceba-se que, de acordo com o regimento interno da Suprema Corte, são necessários, no mínimo, 4 votos divergentes para viabilizar os embargos. Se a controvérsia estabelecida tem tamanho vulto, havendo 4 votos divergentes, num total de 11, o Supremo Tribunal Federal representa uma pequena comunidade judiciária. Somos apenas 11 juízes. E 4 votos são altamente significativos no contexto das turmas. Por exemplo, 4 votos na turma representam a maioria. Por isso, a exigência racional de 4 votos vencidos a conferir maior densidade, maior plausibilidade à pretensão jurídica deduzida pela parte embargante. No final, o ministro Celso de Mello pronunciou o voto dele. A mera existência desta divisão num julgamento penal proferido originariamente pela Suprema Corte do nosso país, em instância única, tudo isso recomendaria que admitíssemos a possibilidade dos embargos infringentes. Mas eu vou além. Eu entendo, com base nessas razões e naquelas dos eminentes juízes que compõem a corrente à qual eu meramente adiro, somando este único voto àqueles outros 5 pronunciamentos no sentido da possibilidade dos embargos infringentes desta Corte. Assim, peço vênia e respeitando a divergência que se estabeleceu por parte daqueles eminentes ministros que entendem inadmissíveis os embargos infringentes, pedindo respeitosamente vênia, eu dou provimento ao presente agravo e admito, em consequência, a possibilidade de utilização, no caso, dos embargos infringentes a que alude o inciso 1º do artigo 333 do Regimento Interno do Supremo, desde que existentes, pelo menos, 4 votos vencidos, acompanhando, por tal razão, a divergência iniciada pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Nesse sentido, senhor presidente, é o meu voto. Com este voto, 12 réus da ação penal 470 podem recorrer da condenação quanto aos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Bom, Karina, então vamos fatiar o tema. Inclusive, vou repetir até uma pergunta que eu lhe fiz ao vivo, exatamente durante as sessões da semana, quando estávamos fazendo o acompanhamento, que é com relação a uma expressão que está sendo utilizada muito comumente, no sentido de dizer que haverá um novo julgamento do caso da ação penal 470. Essa afirmação ela não é precisa, na verdade. De forma alguma. Foram, ao todo, salvo engano, 8 crimes que foram alvo dessa ação penal 470. Corrupção ativa, passiva, peculato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, enfim.
Apenas naqueles casos e para aqueles condenados com uma decisão por maioria, foi o que o ministro disse, por decisão majoritária, com 4 votos favoráveis à absolvição, e para aqueles crimes em que eles obtiveram esse quórum de votação, é que será possível rediscutir a sua condenação. E nessa rediscussão, nós temos 3 hipóteses. A primeira hipótese é de que o plenário, ao se debruçar sobre aqueles crimes, ou formação de quadrilha, que nós tivemos condenados por formação de quadrilha com 4 votos favoráveis à absolvição, e também condenados por lavagem de dinheiro com 4 votos pela absolvição. Então, serão basicamente esses 2 tipos de crime que serão discutidos ou que poderão ser rediscutidos em sede de embargos infringentes. E nesses casos, nós temos 3 hipóteses. Primeiro, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar esse recurso ou esses embargos infringentes, poderá manter a sua decisão e condenar, não fazer qualquer tipo de alteração, poderá, por uma maioria que se formar, absolver os réus que antes haviam sido condenados, ou ainda pode manter a condenação, mas alterar o cálculo da pena. Então, a pena pode vir a ser reduzida. Só naqueles Só nesses crimes em que houve uma votação por maioria e com 4 votos favoráveis. Se em uma determinada condenação, um determinado réu teve apenas 2 votos favoráveis pela absolvição, ele não preenche os requisitos de admissibilidade, de acordo com o que prevê o próprio regimento interno do Supremo, para a interposição de embargos infringentes. Tem que ter tido 4 votos, conforme diz o regimento. Aliás, Karina, houve até uma tentativa, que foi julgamento, inclusive, que aconteceu na sessão plenária da quarta-feira, na segunda parte da sessão, logo depois do término do voto do ministro Celso de Mello. O ministro Joaquim Barbosa chamou o intervalo da sessão e, no retorno, eles prosseguiram em relação ao agravo de Pedro Correia, que pedia exatamente ao Supremo que todos os réus com ao menos um voto favorável pudessem entrar com o recurso. Só que os ministros negaram esse agravo por unanimidade, só cabendo, segundo o Supremo Tribunal Federal, embargos infringentes se o condenado obtiver, nos casos que tenha obtido pelo menos 4 votos favoráveis, exatamente naqueles crimes que já foram ditos. Exatamente. E aí, nesse caso, havendo esse rejulgamento, muito se falou durante essa semana sobre a impunidade dos condenados e esse novo rejulgamento vai protelar ainda mais a decisão. Na verdade, as condenações, a menos que haja uma absolvição, e isso pode reverter, haverá absolvição apenas em crimes de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro. Ao que me consta, nenhum dos condenados foram apenas pelo crime de formação de quadrilha. Então, teve formação de quadrilha e peculato, formação de quadrilha e outro crime. Então, a discussão gira em torno desses 2 crimes apenas. E havendo, porventura, se não houver uma absolvição, mas se houver, porventura, uma redução da pena, então, uma modificação no cálculo, como sinalizou o próprio ministro Ricardo Lewandowski, em sede de julgamento nos embargos de declaração, ele entendia que algumas das penas, principalmente em formação de quadrilha, teria sido desproporcional. Então, acredita-se que isso pode ser um dos motivos que vão levar a discussão ao plenário do Supremo Tribunal Federal, que será com relação a essa dosimetria da pena. Imaginemos que na dosimetria da pena haja uma redução. O que pode acontecer para aqueles condenados na ação penal 470 que tiverem reduzida a sua pena ou na lavagem de dinheiro ou no crime de formação de quadrilha? Poderá, no total das penas que foram condenados, ter uma redução para menos de 8 anos, o que implicará, nesse caso, a modificação do regime de cumprimento da pena. Então, eles continuarão condenados, a menos que não sejam absolvidos, é claro, mas em continuando a condenação, caso eles não sejam condenados por uma prisão superior a 8 anos, haverá a possibilidade de cumprimento da pena no regime semiaberto. E aí não podemos falar de qualquer forma em impunidade, mas apenas nessa modificação do tipo de regime em que serão cumpridas essas penas. Mas isso tudo a gente está trabalhando aqui nas hipóteses, né, no mundo das hipóteses, no se, caso não seja absolvido, caso haja uma diminuição, uma redução nessa pena que vai ser aplicada, mas de toda forma nós temos que aguardar
né, pelo menos essa interposição dos embargos infringentes, que a gente viu durante a semana também, que teve o prazo dilatado, assim como foi o prazo para interposição dos embargos de declaração, para somente quando vier ao plenário do Supremo Tribunal Federal a discussão, sabermos efetivamente o que vai acontecer com esses condenados. Se serão absolvidos, se as condenações serão mantidas da forma como proferida na ação penal 470, ou se haverá uma redução das penas, quem vai decidir é o plenário do Supremo. Lembrando que agora nós temos um prazo de 30 dias para a publicação dos acórdãos dos embargos declaratórios que haviam sido julgados na semana anterior e aí sim a possibilidade de apresentação dos embargos infringentes, sendo que o Supremo Tribunal Federal decidiu na sessão de quarta-feira, justamente na segunda parte, que o prazo para apresentação de embargos infringentes de 15 dias será dobrado para 30 dias, conforme pedido de Cristiano Paes, ex-sócio de Marcos Valério. A maioria dos ministros, 6-5, concederam o pedido de Cristiano Paes para que o prazo da apresentação dos embargos infringentes, o novo recurso dentro do processo da ação penal 470, seja dobrado, portanto, de 15 para 30 dias. Esse prazo, portanto, vai começar a contar a partir da data da publicação do acórdão dos embargos de declaração, insistindo bastante nesse ponto para ficar claro. E ainda uma outra decisão que foi tomada na própria quarta-feira, na noite daquele dia foi escolhido por sorteio o ministro Luiz Fux como relator dos embargos infringentes. E, portanto, a expectativa agora é do cumprimento destes prazos para o passo a passo do processo e o prosseguimento, portanto, ou melhor, agora o julgamento desta fase recursal dos embargos infringentes na ação penal 470. Nesse caso, a distribuição para o ministro Luiz Fux, o próprio regimento interno diz que quando há esse tipo de recurso, fica excluído da distribuição o relator e o revisor da ação penal originária. Então, nesse sorteio, como você disse, ficaram excluídos o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Ricardo Lewandowski. E apenas para fazer uma observação, o ministro Luiz Fux, ele será o relator não apenas dos embargos embargos infringentes de Delúbio Soares, mas também de todos os demais embargos infringentes que vierem a ser interpostos por prevenção, já que a complexidade do tema envolve todos os fatos, nada mais justo do que ficar prevento o ministro Luiz Fux para a análise e trazer todos esses casos a julgamento, assim que ele disponibilizar todos esses, o seu voto, né, na verdade, para ser incluído na pauta de julgamentos pelo presidente, pelo ministro Joaquim Barbosa. Então, vamos aguardar. O ministro Luiz Fux é o relator dos embargos infringentes, já de Delúbio e os demais que vierem, vamos aguardar pauta para julgamento. E a cobertura completa você sempre acompanha aqui na TV Justiça. Destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 19 de setembro. Ministros do Supremo aceitaram um pedido do Ministério Público de Goiás que queria a punição de um homem flagrado com várias armas de fogo. Em outro caso, os magistrados negaram um pedido contra ato do Tribunal de Contas da União que negou a aposentadoria a mulheres que não conseguiram comprovar vínculo empregatício suficiente com o governo federal. Adilson Mastelari acompanhou. Na sessão desta quinta-feira, os ministros negaram mandado de segurança com pedido de liminar contra ato do Tribunal de Contas da União, que negou o registro de aposentadoria a mulheres que não conseguiram comprovar vínculo empregatício com o Ministério da Educação suficiente para garantir o direito. Em outro julgamento, a Corte aceitou o recurso extraordinário do Ministério Público de Goiás contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado que extinguia a punição para um lavrador pela posse de 6 armas de fogo e munição. Um revólver Taurus calibre 22, com a numeração aqui, intactas a numeração, uma cartucheira Ross calibre 28, um rifle CBC calibre 22, uma espingarda de fabricação caseira sem marca visível, uma espingarda Henrique Laporte cano longo, uma espingarda marca Rossi calibre 36, 9 cartuchos, sendo 5 de metal e cheios, calibre 28 e 4 sacos de plástico e com projéteis do calibre 20.
O crime teria ocorrido em dezembro de 2007. Na ocasião, o TJ de Goiás extinguiu a punição e considerou que o lavrador deveria ser absolvido. Naquele momento, o tribunal goiano se apoiou na lei vigente que estendeu o prazo para registro ou entrega de armas de fogo de uso permitido até 31 de dezembro de 2009. A Corte do Supremo, por unanimidade, aceitou o recurso do Ministério Público para restabelecer a sentença de primeira instância com a condenação do lavrador por porte ilegal de arma de fogo. É cabível cogitar da retroatividade, com base no artigo 5º, inciso 40 da lei, para extinguir a punibilidade do delito de posse de arma de fogo cometido antes da sua entrada em vigor, mercê da impossibilidade de regularização do registro quando da prática do crime, vai dizer em 27/12/2007. Em idêntico sentido, se firmou a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, ou seja, pela irretroatividade do prazo previsto na Lei 11.706, porquanto lei temporária. E aqui eu trouxe à colação esses arestos antigos e a doutrina dos professores Juarez Cirino e René Ariel Dotti, no sentido de que a lei temporária ela não tem retroatividade, ela tem ultratividade. O professor René Ariel Dotti, inclusive, é taxativo, assim como é também o professor Juarez Cirino, citando a doutrina de Nelson Hungria e Heleno Fragoso, no sentido de que a lei excepcional temporária ela tem caráter ultraativo, em face da regra clara do artigo 3º do Código Penal, que eu volto a fazer uma leitura rápida. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Artigo 3º. Então, diz o professor René Ariel Dotti, a lei excepcional temporária tem caráter ultrativo em face da regra do artigo 3º, porquanto justificada essa orientação na exposição de motivos da parte geral do Código Penal em sua redação original, na parte em que salienta que a ultratividade desse tipo de lei visa impedir que, tratando-se de lei previamente limitadas no tempo, possam ser frustradas as suas sanções por expediente astucioso no sentido do retardamento dos processos penais. Aqui ele faz uma remissão ao tratado do professor Frederico Marques. E acrescento, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a revogação ou alteração da tabela ou a liberação de preços posteriores à infringência da norma penal em branco não descriminalizam o fato típico anterior. Karina, portanto, ele então reforçando, né? Eu acho que ficou até claro, mas ele restabeleceu a decisão do Tribunal de Justiça. Esse recurso extraordinário acabou sendo provido, né, por votação unânime, reafirmando a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, já que esse recurso extraordinário teve a repercussão geral reconhecida, então essa decisão vai valer para outros processos, outros recursos extraordinários que estavam pendentes desse julgamento, para entender que, nesse caso do Estatuto do Desarmamento e todas as leis temporárias que vieram posteriormente, previam apenas a possibilidade, que não seria crime o porte dessas armas durante o período daquelas leis que foram publicadas. E que no momento em que esse lavrador foi pego com essas armas e não tinha esse porte, não havia durante aquele período, na verdade o fato aconteceu dia 27 de dezembro de 2007. Nesse período não estava em vigor qualquer das leis temporárias que permitia o registro ou a entrega para indenização, desde que comprovada a licitude, a nota fiscal da arma perante a Polícia Federal. Nesse período não havia qualquer lei temporária que excluísse o crime de porte ilegal de arma de fogo. E, portanto, o lavrador ele tinha sido condenado em primeira instância pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e, na segunda instância, o tribunal entendeu que não, que as leis deveriam ser aplicadas de forma retroativa para inocentar, vamos dizer assim, o que tecnicamente a gente diz, extinguir a punibilidade desse lavrador. Mas o Supremo entendeu, reforçando a sua jurisprudência, que não há a possibilidade dessas leis temporárias serem aplicadas de forma retroativa, da forma como previsto na própria Constituição. Não, o Código Penal é taxativo. A lei temporária, ela vale pelo período
que a lei estabelecer e não pode retroagir. Foi isso que o ministro Luiz Fux disse. Não retroage, tem sim ultratividade, aplicada apenas durante o período, isso era chamada temporária, durante o período que ela determinar. E como o fato aconteceu fora de quaisquer daqueles prazos em que se permitia a entrega, o registro, a regularização dessas armas, o Supremo Tribunal Federal entendeu, portanto, que fazia sentido, sim, estava correto o argumento do Ministério Público do Estado de Goiás para manter a condenação do lavrador por esse posse ilegal de armas de fogo. Decisão com repercussão geral na quinta-feira, no plenário do Supremo Tribunal Federal. E na próxima semana nós temos mais decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal, Karina. Encontro marcado na próxima quarta e quinta, ao vivo, com o direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue aqui na TV Justiça.